Então eu abro mão de tudo, mas não quero largar do Senhor. Mas Ló cresceu e se meteu a besta. Eu estou falando isso porque eu estou numa GO. E eu digo isso debaixo do sangue de Jesus até hoje. Eu tenho 26 anos de Assembleia de Deus. Quando Deus começou a me usar, eu digo isso porque o meu pastor fala em público. Ele diz de público em reunião que foram procurar ele e dizer: tenha cuidado com o Bento, ele está crescendo mais do que o senhor. E o meu pastor dizia para essa pessoa: se o Bento crescer, eu cresço junto com ele. Até hoje, gente, eu não consigo andar um passo na frente do meu pastor. Se ele vai a pé, é 3 passos, ele na frente e eu atrás. Se ele pega o carro e vai dirigindo, muitas vezes o meu filho vai comigo, o meu pastor vai em 80, o meu filho diz: pai, ele está devagar demais, vamos passar. Eu digo: não, mantenha 75. Mas Ló não teve essa sensação e disse não, ficou quieto. Aí o próprio Abraão vai a Ló e propõe, diz: não dá para a gente viver junto na mesma terra. Veja a convicção de integridade deste homem. Ele olha para Ló, o próprio Abraão abre mão do direito por conta da promessa. O direito de escolher era dele. Quem foi chamado era ele, a promessa era dele. Então eu tenho o direito de escolha, mas ele não. Ele tinha tanta certeza de aonde botasse o pé Deus iria, que ele abriu mão do direito e disse: escolha para onde você quer ir. Escolha. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e disse: aquele campo rende mais. Aquele campo é mais verdejante. Ali eu vou tirar o atrasado, eu vou arrebentar, o rebanho vai crescer. E o que sobrou para o homem, para o íntegro, o deserto. Aqui começa uma das crises pontuais que mexeu na alma. A responsabilidade de Ló pertencia a Abraão, porque o irmão morreu, o pai morreu. Você é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Então venha para o primeiro golpe de quem não se esperava, a quem eu estendi as mãos. Cresceu por mim e levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar é dar coice. E ele vai para o deserto. Ló parte para o campo produtivo. E ele pega Sarai, o seu gadinho, seus pastores, e vai para o deserto. Capítulo 13 diz que quando ele chega no deserto, talvez preocupado, aí a voz do Senhor vem numa visão. E olha o que é que Deus diz: Abraão, eu estou aqui. Olha para o sul. Olha para o norte, olha para o oriente, para o ocidente, para os 4 pontos cardeais da terra. Olha, aonde os teus olhos alcançar, eu vou dar esta terra a você e a sua semente. Quem tem chamada pode ir para cima da pedra, monte uma tenda que dá certo lá. Veja que aqui no capítulo 13... a Bíblia diz no versículo 18 que Abraão levanta outro altar e sai renovado do capítulo 13. Quando ele chega no capítulo 14, a notícia chega. A notícia chega. Abraão, pois não. Tem um negócio aí muito grave para dizer. Que é?
os 5 reis das montanhas invadiram Sodoma, Gomorra e as outras cidades, devastaram tudo. E Ló perdeu o campo, perdeu o gado, perdeu os crentes, perdeu as ovelhas e foi levado como escravo. O que você faria? Não é comum na nossa época, talvez Genival Bento tenha dito bem feito. Ainda é pouco, pelo que ele me fez. Mas agora não era a hora de procurar culpado. Agora era a hora de resgatar. Agora era a hora de levantar o que caiu. Um amigo verdadeiro colocou a vida em risco. Não é assim que muitas vezes nós estamos nos comportando, procurando matar um ao outro, porque nos feriu, porque nos causou drama, causou ferida. Não, filho. Precisamos de amigos. Já somos tão bombardeados que amigo não faz. Amigo é a falta da última hora. Eu não me canso de lembrar. Quando eu li um artigo que dizia que um missionário no Tibete foi ameaçado de morte se não parasse de pregar. Mas ele continuou, então procuravam matá-lo e ele tinha que fugir se não morria. Só que era nevasca na época. Ou ele ficasse, as armas o matava. Se ele fugisse, a probabilidade de sobreviver era quase 0% por causa do gelo e da neve. Então ele resolveu enfrentar o gelo. Quando ele andou alguns quilômetros na nevasca, viu um homem caído, coberto de neve. A razão disse: passa direto, tu não conhece, e vai perder força. O coração dizia: faz um amigo, ajuda ele. Aí o coração venceu, ele abaixou-se, tirou a neve de cima do homem, só balbuciando, pegou o homem, colocou nas costas e saiu caminhando na neve, transpirando, suando. O seu suor molhava o homem, mas ele ia perdendo força. Antes de transpor a nevasca, ele cai sem força, com o rosto no gelo, e o homem cai por cima. Ele já não tinha forças nenhuma para sobreviver. Mas quando ele caiu, o suor que ele transpirou aqueceu o homem que vinha nas costas. Quando os dois caíram, o que vinha nas costas ficou de pé, olhou para ele e disse: agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Se você puder, diga para quem está ao seu lado: quer ser meu amigo assim? Diga: para ver os meus defeitos já tem muito. Eu preciso de carona quando a crise chegar. Adore. Você tem amigo que vai te ajudar. Ele vai, 318 homens de guerra, enfrenta 5 reinos. Não me pergunte como, é muita valentia, só Deus. Derrota os reis, toma os despojos. E o escritor destaca: e ele resgatou Ló, sua mulher e seus filhos, e trouxe e devolveu o campo para ele. Ele não excluiu, ele disse: está aqui de novo, tome. Recomece de novo. E termina o capítulo 14. O capítulo 14, gente, termina com a probabilidade de façanhas. Porque qual é a alegria de um marido?
quando é bem sucedido, chegar em casa e dizer à esposa o que aconteceu. Muitas vezes eu viajo, toda noite eu tenho que ligar para casa. E às vezes quando eu chego, a mulher já está esperando como é que foi. Teve almas? Quando eu digo não, ela está fraco. Quando tem, eu aviso primeiro do que ela pergunta. Eu foi bom. Então quando Abraão volta, que chega na tenda, a perspectiva de alegria era dizer a Sarai: você não sabe o que aconteceu. Mas só que a notícia chegou primeiro. E quando ele chega na tenda, Sara estava revoltada. Mas entre linhas, Sarai estava revoltada. Ele investiu tudo, salvou o seu sobrinho, seus filhos. Aí veja que termina o capítulo 14 com uma frustração. Porque Sarai dizia: cadê o filho que você e seu Deus me prometeu? Vão se fazer 10 anos. E até aqui nada. Cadê o filho? E é melhor você ter 10 mil problemas lá fora do que ter um problema com a esposa. É verdade. Quer perder o dia, crie problema com a esposa. Veja que o negócio ficou tão sério que ela conseguiu convencer Abraão de que Deus estava tardando e estava errado. E a ameaça de Sarai amedrontou e enclausurou Abraão de uma forma que o capítulo 15 apresenta um dos maiores desânimos na vida deste íntegro que Deus escolheu. Quando começa o capítulo 15, ele começa numa frustração tão grande que Deus resolve fazer o sobrenatural para ele acreditar. Veja que o negócio estava tão feio que é a primeira vez na história e uma das únicas que ele questiona Deus. Quando Deus começa o capítulo 15, que viu ele desanimado, aí Deus já vem dizendo: Abraão, tenha medo não, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, a promessa ainda está de pé, eu vou fazer de você uma grande nação.